Boa noite a todos, meu nome é Arthur, sou trabalhador do Centro Espírita Pão Nosso e hoje estamos iniciando com muita alegria mais um trabalho das nossas terças-feiras, uma palestra pública, e queremos convidar a todos a iniciar nesse momento nosso trabalho através da nossa prece inicial. Então vamos todos fechar os nossos olhos nesse momento, buscando elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, agradecendo a Ele profundamente por essa oportunidade de estudo, da reflexão em torno do Teu Evangelho, rogando que Tu possas, Senhor, estar presente conosco através dos Espíritos amigos, inundando nossos lares de luz e paz, trazendo às nossas mentes os esclarecimentos necessários ao nosso refazimento moral e espiritual. Fica conosco, mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Certo, meus amigos, então hoje estamos iniciando um novo capítulo do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, e queremos trazer uma reflexão muito interessante para nós, que já inicia com o pé direito esse capítulo, muito bacana. Então, deixa eu chamar os slides. O nosso estudo de hoje é o que precisa o espírito para ser salvo. Isso daí vai ser encontrado nos 3 primeiros itens desse capítulo 15. E nós gostaríamos de iniciar com uma reflexão que é tirada exatamente do livro de Lucas, capítulo 10, versículo 26. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então essa é uma lição central, e ela é interessante que ela não é dada por Jesus, mas Jesus, quando ouve ela, diz que ela está correta e que deve ser vivenciada por todos nós. Então nós vamos refletir exatamente em cima desse estudo. Nós vamos falar hoje sobre a vida eterna. O que é a vida eterna? É um conceito, diferente, que eu tenho uma terminologia diferente, porque quando nós pensamos em vida biológica, nós não conseguimos imaginá-la eterna, A vida biológica, ninguém aqui, até hoje, que a gente conheça, viveu para sempre, Todos nós passamos pelo processo da desencarnação, da morte física. Isso é natural. Então, aqui é que essa vida eterna que Jesus está se referindo, que era muito comum esse termo naquela época. Vamos ver a passagem do bom samaritano, o caminho que Jesus nos ensina, para essa salvação, e o exemplo de Jesus, certo? Então temos alguns termos aí que a gente precisa explicar, que a gente vai refletir em cima deles, mas eu queria iniciar da seguinte forma. Queria trazer aqui um vídeo muito interessante sobre essa passagem, que é já muito conhecida, está lá no item 1 desse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Esse vídeo é bem interessante, didático, melhor do que vocês ficarem me ouvindo ler esse trecho, e eu gostaria de apresentar nesse momento. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Certo, então eu gosto dessa passagem porque eu lendo aqui pareceria que eu estava brigando com vocês, mas Jesus falando, ou pelo menos o ator que busca se aproximar da brandura de Jesus, né? Realmente é uma reflexão profunda para nós, né? Será que nós estamos fazendo tudo isso que Ele espera de nós? Se nós encontrássemos Jesus nas nossas frentes, no nosso dia a dia, nós iríamos agir dessa maneira, né? Jesus vestido de um mendigo, vestido de uma pessoa normal que encontramos na rua, né? Então, é uma reflexão muito interessante essa primeira passagem, né, do nosso estudo de hoje, né, que realmente é para nós encararmos, né, todas as pessoas da humanidade como se fosse Jesus, né? Então, Jesus ele está se colocando, né, olha a humildade dele, se colocando como um desses pequeninos, que somos nós aqui, irmãos menores em humanidade, como aquele necessitado, né? A gente sabe que Jesus não necessita de nada disso, mas ele se coloca nessa posição. Essa é a primeira reflexão para nós. A segunda reflexão, para a gente finalizar essa parte introdutória do nosso estudo, é a passagem do Bom Samaritano. Ela é uma passagem bem conhecida, né? Muito difundida. Ela começa, né, com uma provocação a Jesus, né? Eu vou ler essa primeira parte aqui e depois eu queria mostrar um outro vídeo para vocês. É um vídeo extremamente sensível, eu gostei muito, ele é mudo, mas ele diz tudo o que o restante da passagem, né, depois desses 3 pontinhos, quer dizer. Então eu vou ler essa primeira parte e em seguida eu vou apresentar o vídeo. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz:
Eu realmente não saberia citar exatamente a fonte desse vídeo, mas ele é muito fácil de encontrar no YouTube. Eu queria profundamente agradecer a quem fez, né, nossos irmãos cristãos, né, de outras religiões. Eu achei muito bonito e realmente enriquece, né, esse conteúdo do bom samaritano e torna visível, né, e sem falar, isso que é interessante, transmite, né, aquele sentimento do bom samaritano. Então a gente vê as pessoas, né, o doutor da lei, o fariseu, né, passando despercebidos, né, por aquela pessoa que havia sido assaltada ali na estrada, e o samaritano ele se enche de compaixão e auxilia ele, né? Então esse exemplo do bom samaritano ele deve ser vivido nos nossos corações diariamente. Quantas vezes a gente se enche de frieza para encarar as dificuldades do dia a dia, né, como uma armadura que protege-nos de nos envolver, de sofrer, né? E isso daí muitas vezes nos congela, nos afasta dos sentimentos verdadeiros que vão nos aprimorar como seres humanos, né? Então, que nós possamos ser o samaritano, que nós possamos ter o coração sensível às dores dos nossos semelhantes, né? Sentir essa dor, buscar auxiliar como estiver ao nosso alcance, né? Da maneira mais simples, seja através de uma oração, né? Ou de uma ajuda material que pudermos dar, né? Mas essa reflexão do samaritano, ela é profunda em nossas vidas. Vamos ver o que o Evangelho nos traz. Primeiramente, queria trazer uma reflexão que está no Livro dos Espíritos, pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A palavra caridade ela tem um conceito que já é bem claro no dicionário, se vocês quiserem procurar lá, mas nós não estamos interessados nesse conceito nesse momento. Nós queremos saber, olha aí, Kardec perguntando como Jesus entendia essa palavra, basicamente com esse ensino aí do bom samaritano, né? Então, os Espíritos nos dizem o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, o samaritano é o exemplo claro, o exemplo vivo de tudo isso, né? Nós não estamos nos importando com aquela pessoa, se ela é um ladrão, se ela fez um mal, qual o passado dela, mas se ela está precisando, e essa é a ajuda, né, que ela merece e que ela vai receber nesse momento, né? Então nós vamos oferecer. Então esse é o que Jesus está nos ensinando como verdadeira caridade, certo? Então a verdadeira caridade, ela não questiona nada, ela não faz esse tipo de pergunta do passado, se ela foi condenada, o que ela fez de errado, nada disso, né? Então o julgamento não nos cabe nesse momento, nem nunca, né? Nós não somos juízes, né? nem Deus. Então a reflexão que a gente quer trazer é essa. Vamos continuar. Lá no item 3 é que tem o comentário de Kardec sobre esses dois itens, né? E ele traz algumas palavras muito sábias que a gente gostaria de destacar. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes seres perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Certo? Então, o resumo do Evangelho que Kardec nos traz, né? Traz as bem-aventuranças, né? O exemplo que ele
nos dá Jesus no seu dia a dia, né? Quando está aqui com a gente. Mas o que eu queria destacar é que as virtudes que ele nos traz aqui, né, para que sejam exercitadas por nós, são duas somente: a caridade e a humildade. Então, se a gente puder focar as nossas forças nessas duas virtudes, que possamos, né, até esquecer o resto, mas focando, né, na prática da caridade e da humildade. Ou seja, tudo aquilo que é contrário ao egoísmo e ao orgulho. Isso é o que Jesus quer de nós e é o que Kardec destaca nesse trecho do seu ensinamento. Continuando, ele vai falar que a humildade e a caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio exemplo. O orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar. A caridade põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura, certo? Então, Jesus coloca a caridade como um exemplo, como um pré-requisito para sermos felizes. Então, essa felicidade futura, olha aqui, Kardec já colocando um entendimento para nós. Aquela vida eterna que Jesus fala, né? Como falei aqui, o conceito, se a gente fosse trazer, né, materialmente, seria uma vida orgânica eterna. A gente não tem possibilidade disso, né? O nosso corpo, ele é perecível, ele tem um prazo de validade, né? Então, isso daí não cabe a esse corpo. Nós estamos falando do espírito, mas o espírito, ele é eterno naturalmente. Então, o que é isso que ele está prometendo como vida eterna? Ele está falando exatamente isso que Kardec destaca: a felicidade futura, né? Então, a felicidade futura, ela seria essa vida eterna, no nosso entendimento. Seria o encontro, vamos dizer assim, dos gozos futuros. Depois da nossa morte aqui material, você encontrar a colheita de coisas boas. Então, para a gente colher coisas boas, nós precisamos plantar coisas boas aqui na Terra, né? Isso é óbvio. Isso daí, nas outras religiões, eles entendem como o céu, né? Aqui a gente está entendendo como um lugar bom no plano espiritual. Nós entendemos que só é possível você alcançar esse bem-estar espiritual depois do seu desencarne, fazendo o bem, né? Praticando a caridade aqui na Terra, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, se você fizer o mal, se você for irresponsável, egoísta, né, orgulhoso, como Kardec disse, é natural que a gente encontre, depois do nosso desencarne, o sofrimento, a colheita do egoísmo e a colheita do orgulho, né? Então, é uma questão de plantação e colheita, né? Então, não tem como nós colhermos algo diferente daquilo que vamos plantar aqui na Terra. Então, é assim que a gente entende esse conceito de vida eterna que Jesus fala lá nessa passagem. Outro conceito importante é o do juízo final. Vamos ler aqui o trechinho que Kardec fala sobre isso. Ele fala assim: no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Então, esse termo juízo final também é um termo alegórico, a gente deve entender dessa forma. Então, até tem quadros, né? Esse quadro do Michelangelo, muito bonito, do juízo final, né? Que retratam isso, né? Mas é exatamente isso, é um quadro, é uma imagem, para que a gente possa entender que vai haver a colheita, vai haver um momento em que vai retornar para nós tudo aquilo que nós estamos plantando hoje, né? Então, esse juízo final representa isso, esse retorno, a lei do retorno daquilo que nós estamos fazendo hoje, né? Então, tudo que fizermos vai voltar de uma forma ou de outra, certo? Então, que nós possamos hoje ter cuidado com o que estamos plantando, com o que estamos deixando de legado, para que isso, quando voltar, não venha nos ferir. A gente vai reclamar, né? Ah, mas o que eu fiz para merecer isso, né? Porque você não lembra, né? Quando a gente reencarna na outra existência,
a gente não vai lembrar o mal que fizemos, né? Aí você vai se achar injustiçado, né, pelo mal que está colhendo. Mas, na verdade, isso é algo que nós fizemos por merecer e estamos simplesmente recebendo de volta. Outro conceito, né, que ele coloca para a gente, né, é exatamente essa questão do mal e do bom, né? Ele coloca assim, ó, para melhor apreenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a da infelicidade que espera o mal, certo? Então, o que a gente tem hoje, né, o conceito que nós temos é que para o bom nós temos o céu e para o mal nós temos o inferno, né? Então, esse é o conceito alegórico que é comum, né, nas demais religiões, mas que, em essência, quer dizer exatamente isso, a colheita, né? Você vai colher aquilo que plantar, né? Nós, em doutrina espírita, não entendemos como um ponto físico circunscrito de céu e inferno. Nós entendemos um pouquinho diferente, né? Nós entendemos que existe no mundo espiritual lugares bons e lugares ruins, que eles não são delimitados assim por fronteiras físicas, né, que não vão permitir você ir de um lugar ao outro. Você pode, porém, você sente uma atração magnética para um ou outro, de acordo com a sua densidade espiritual, né? É igual dentro de uma água, né, que que um material, uma pedra, ela tende a afundar, né? Por quê? Porque ela é pesada, tem uma densidade maior. E o isopor, ele tende a flutuar. Por quê? Porque ele tem uma densidade menor, né? Então ele é mais leve. Então, da mesma maneira, o nosso espírito, né? Então, nós temos uma tendência de nos encontrar lá no mundo espiritual, num lugar que esteja sintonizado com a nossa densidade, né? Então, dessa mesma maneira, né, nós vamos colher, né, o bem ou o mal que fizermos pela nossa sintonia espiritual. Isso daí vai estar impregnado em nós, não temos como fugir, infelizmente, né? Não vai ter um nome mágico que nós vamos dizer e vamos entrar lá no céu. Não tem uma lista de espera, nada disso. Não podemos enganar, né? Então, o que ele quer nos dizer é isso. Nós temos que colher, inevitavelmente, aquilo que plantamos. Isso pode ser reconfortante para alguns, mas muito duro para outros, né? Então, que nós possamos estar no lado dos que entendem essa ideia como algo reconfortante, porque estão fazendo bem, né? E não estão esperando colher agora isso, né? Nós vamos colher, né? Esperamos colher esse bem, né? No futuro, né? Que possamos fazer o bem hoje e colher depois, certo? Temos paciência para aguardar essa colheita. O exemplo, né, de Jesus, né? Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assistides os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que foste duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo.
certo? Então, quando nós falamos de caridade, é no sentido amplo, tá? Então, Jesus aqui, ele está falando da caridade tanto material quanto moral, e ela vai gerar outras virtudes em nós. Então, a caridade, a gente entende que é a mãe de todas as virtudes, que ele fala aí no final, ó, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. Tudo isso é filho da caridade, certo? Então, quando nós falamos de caridade, tá? Jesus está perguntando, a caridade foi feita? Né? Esse é o pré-requisito de entrada no céu, tá? Que ele está falando aí, na nossa linguagem, né? A caridade foi realizada, mas é nesse sentido amplo. Então, não é só se você distribuiu uma cesta básica, deu alimento, não é só isso, né? Isso daí é importante, né? Mas não é só isso. É se você foi indulgente com as faltas alheias, você foi brando, você foi justo, né? E tantas outras virtudes que nós devemos exercitar que são vinculadas à caridade. Então, é nesse sentido amplo que Jesus está nos trazendo essa obrigatoriedade praticamente aí do exemplo da caridade no nosso dia. Então Jesus ele deu o exemplo disso, ele vivenciou isso, ele foi a caridade em pessoa, e ele nos coloca como aprendizes, né? Aqueles que estão sendo colocados à prova, né? Como alunos numa escola. Ele veio como professor, mostrou como se faz, olha, dessa maneira, né? E nós agora estamos aqui passando por nossas provas, né? Que são várias encarnações, não é só uma, né? Que é exatamente para a gente tentar várias vezes, né? E ver se a gente consegue tirar uma nota melhorzinha, né? Porque muitas vezes a gente erra e pega bomba mesmo nas nossas provas aí, né, da nossa vida, errando, fazendo tudo contrário daquilo que Jesus nos colocou de exemplo. Então, que a gente possa realmente, no nosso dia a dia, praticar o ensinamento de Jesus, certo? Fazer aquilo que ele colocou como exemplo, né? E não esquecer esse nome, esse lema deve ficar na nossa testa aí, né? Que é a caridade, né? Isso daí deve ser o principal sentimento, a principal virtude a ser exercitada por nós no nosso dia a dia, certo? Então, essa é a principal lição aí de Jesus. Ok? Então, para finalizar, disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás, certo? Então, quando o doutor da lei, né, vai tentar Jesus disse daí para ele, ó, respondeste muito bem, faz isso e viverás. Olha como Jesus é esperto, né? Ele sabe que o cara é inteligente, ele sabe que ele compreende, né, o que está escrito ali na Torá, né, nos ensinamentos que já existiam ali, que hoje a gente entende que é o Velho Testamento. Ele já compreendia tudo, mas o que faltava? A prática. Então ele fala, faz isso e viverás. Então, da mesma maneira para nós entendemos isso daqui de quais salteado. Esse ensinamento aí, se fizer uma prova, né? Eu perguntar aí quem é o samaritano, o que foi isso, o que foi aquilo, todo mundo vai responder aqui, tirar 10 na provinha, né? Mas se eu colocar para vocês na rua ali o mendigo pedindo ajuda, né? Com uma doença, será que vocês vão lá fazer como o samaritano fez? Né? Então essa que é a prova de verdade, né? Não é a prova da mente, do conhecimento. Essa daí é fácil pra gente, né? A gente aprende rápido, estuda um pouquinho e tira 10 na prova. Mas a da vivência, né? Faz isso e viverás, essa sim que é difícil, né? Então, que a gente possa fazer isso que foi estudado aqui. Isso é um desafio para todos nós, né? Não é fácil. E que a gente não possa desanimar nunca, né? E que a gente, a cada dia, busque a nossa melhoria, certo? Então, muito obrigado a todos por esses momentos que disponibilizaram para nós, para essa reflexão. E eu vou passar agora para o nosso amigo Elcio conduzir aí a nossa prece final e vibração. Obrigado e boa noite.